Boa E noite, aí? gente. Elegemos um novo presidente, né? Alessandro Barcelos, foi eleito o novo presidente do Inter, com a maioria esmagadora de votos. Para termos uma noção, né? Barcelos teve 16.522 votos, de 29.041. O candidato José Aquino teve 9.600 votos. Né? Importante esse respaldo democrático. Né? Aqui, a nossa eleição, em plena pandemia, foi a maior eleição da história de um clube brasileiro. Isso precisa ser valorizado acima de tudo. Né? Agora, passando os números do conselho, que é importante também, elegemos um conselho deliberativo novamente errado, gente. Novamente. Né? Chapa 4 teve 6.264 votos. Foi a mais votada. A chapa 1, de MIG, que tanta gente baixa votou, teve 1.572 votos. Chapa 5, a situação que a gente conversou aqui sobre não votar, igualar o voto, né? Muita gente igualou. A chapa 5 teve 4.687 votos. E a chapa 3, do candidato Aquino, teve 3.408 votos. As demais chapas, a chapa 7, 2.303 votos. A chapa 10, aqui representada pelo amigo Felipe, teve 1.761 votos. A chapa 15 teve 1.658 votos. Chapa 8, 960, a chapa 6, 785 e a chapa 2, 541. A lição que fica de tudo isso é que tivemos um ato democrático lindo, elegemos o melhor candidato a presidente, ao meu ver, né? Muita gente pode discordar de mim, e elegemos novamente um conselho deliberativo falho, né? Os mesmos de sempre, os mesmos que deixaram passar muita coisa nesse passado recente do Inter. Felipe, a palavra é tua, tudo bem? Boa noite, Thales. Mais uma vez te agradecer aí a nossa parceria, o que nos aproximou ao nosso coloradismo, né? Nada mais do que o internacional, não adianta. Então, te agradecer o apoio, tu dedicaste, tu abriu o voto à chapa 10, a chapa do Surge Amanhã. Acho que a gente fez um papel de contribuição propositivo para o clube. A gente teve temas importantíssimos que a gente gostaria de levar até o Conselho Deliberativo, né, na questão do legislativo do clube e não do executivo. São temas de suma importância, a questão do CT, que até hoje não saiu do lugar, a questão do futebol feminino, que vai se tornar uma grande fonte de receita, a questão do entorno do Beira-Rio, que não pode ser conduzida pelo executivo, tem que ser conduzida pelo legislativo, por nós associados, né? A questão da marca do clube, que já foi falado aqui pelo próprio Miola em outras lives, que tem o conhecimento, a propriedade da causa. Então, assim, só te agradecer, né, o voto de confiança, e o nosso coloradismo nos mantém. Então, o que a gente tem que enxergar daqui para frente é o cenário que o próprio associado construiu. Que, no meu ponto de vista, não só por a nossa chapa, as nossas propostas não serem validadas, né, em termos de coeficiente para se passar a cláusula de barreira pelo associado. Não, não é por isso. Nós temos que continuar avaliando o cenário real do nosso Inter, do nosso Colorado, do nosso Conselho Deliberativo. Eu acho que o Barcelos é uma quebra, sim, de parte do sistema, porque a grande casta, como se diz, do MIG, está com a Aquino e com a Chapa 1. E o grande erro do associado foi ter colocado quase 6.000 votos na chapa do Marcelo Medeiros, na chapa do pensamento mágico do Sonda, que é o mesmo pensamento mágico do Abel, de diversos outros figuras que aí militam e que a gente vive repatriando. Então, o associado, mais uma vez, foi fiador de algo que não é nada de renovação dentro do Conselho Deliberativo. Acreditar no estrelismo de uma votação de Sonda, que é um empresário de futebol, entendeu? O Inter não é maior, o Inter não é menor que nenhum empresário de futebol e que nenhum ex-presidente. O Inter tem quase $500 milhão de faturamento. Então o associado tem que botar o dedo na consciência e ver o que ele está
o que ele está servindo de fiador para os próximos 6 anos aí, porque nós vamos ter uma renovação também em 2023. Então, de renovação no Conselho Deliberativo não tivemos nada. As mesmas chapas que estavam até ontem, antes da eleição, continuam conduzindo o mesmo monopólio. E o nosso clube, que se diz clube do povo, um clube democrático, como tu mesmo acabaste de ser, a maior eleição do país em clubes de futebol, claro, nós temos quase 120 mil associados, tivemos quase 30 mil participantes. Mas cadê a democracia do Clube do Povo? Nós tivemos 7.948 sócios, tu é um deles, eu sou um deles, eu contribuo com o clube com quase R$380 por mês, entre a associação da minha família, e eu não tive a minha representação no quadro social. Aliás, 7.948 associados não tiveram a sua representação validada. Então, a democracia do Inter não é 100% convicta. Se dizer que tem democracia dentro do clube, não. Então, é isso que a gente tem que rever. O clube ainda não é um clube democrático. O clube ainda é um clube com donos. Ex-presidentes que nos levaram às grandes glórias. Realmente, temos que agradecer. A década de 2000 foi uma década vencedora, uma década onde o Inter tinha, sim, um planejamento. Mas os últimos 10 anos foram uma vergonha. O Inter teve os maiores faturamentos da história e, em consequência, os piores resultados. Então, o que a gente tem que enxergar daqui para frente é torcer para que o clube tenha sucesso a partir dessa escolha dos associados. A maioria venceu. Então, a gente tem que torcer pela maioria do que os colorados escolheram como o sócio validou, mesmo ainda tendo algumas discrepâncias. Nós vamos ver se o povo do clube, esse grupo que diz que representa o clube do povo, se ele vai votar por uma cláusula mais baixa na próxima eleição, para sim o sócio ter a sua verdadeira representação no quadro social. Então nos resta, a partir de agora, Thales, é torcer para que o Barcelos realmente faça valer o seu plano, né, de trabalho, para que a gente volte a ter um Inter formador, um Inter forte, e um Inter que volte a conquistar títulos. Porque é inadmissível um clube do potencial que a gente tem ficar na mão dessa gente incompetente que hoje o associado votou em quase 6 mil votos pela turma do Marcelo Medeiros, pela turma do Fernando Carvalho. Essas pessoas vêm destruindo o clube. Com todo o respeito ao Carvalho, que foi um presidente campeão, mas nos últimos anos virou empresário de futebol e vem quebrando o clube literalmente. Então, sucesso ao Barcelos e que dias melhores virão para nós, colorados, e vamos ver o que a gente tem agora de perspectiva de montagem, de planejamento de futebol, né? E como a gente estava discutindo, quem assume tanto a pasta da presidência, o executivo, tanto quanto o legislativo, vai ter o trabalho enorme, porque o clube representa um déficit enorme, tem uma conta enorme para pagar aqui na frente, né, em junho, julho, 400 milhões, se eu não me engano, né? O Inter não tem de onde tirar esse dinheiro, né? A nossa base, ela está formando jogadores, mas ninguém vende, entende? A gente não coloca os guris jogar. Até conversei na live de sábado, né? Enquanto a gente pode colocar um guri novo para render o fruto, para a gente diminuir esse déficit, a gente coloca os medalhões contratados pela gestão, né? Então acaba com que a gente não consiga fazer esse dinheiro render. A gente, como tu disse em outra live, a gente saiu de um clube formador e se tornou um clube comprador. E isso fez os nossos déficits aumentar ano após ano, né? Então o desafio é esse: usar a base com excelência, com qualidade, vender e fazer o dinheiro render, né? Fazer o dinheiro girar, para o déficit diminuir e a gente poder novamente entrar num patamar de equilíbrio financeiro e aí sim começar a construir de novo, né, um clube mais competitivo, um time que luta lá em cima e também com uma filosofia diferente, né? Não uma filosofia perdedora que perde Grenal a fio, que perde campeonato a fio, né? Uma filosofia nova que mude a história do Inter,
que conquiste títulos e que não se contente apenas com vaga, né? Olha, Thales, a partir de hoje, o que a gente tem que torcer para o Barcelos, em primeiro lugar, o Inter tem um magnífico e continua tendo um dos maiores orçamentos do país. O Inter está entre os 5 maiores orçamentos do país. A questão do déficit é uma questão de má administração. Como mesmo o Barcelos prometeu na sua campanha, e eu aqui hoje vou abrir o meu voto, eu votei no Barcelos para presidente, confio no projeto que ele apresentou, e se ele conseguir consolidar o projeto, eu acho que a gente pode sim voltar a ter um Inter competitivo. Partindo do quê? O orçamento do Inter se mantém na casa dos 420 milhões, né? Uhum. Os déficits, eu acho que só tem uma saída, e o próprio Barcelos falou isso nas entrevistas dele. Nós temos que diminuir a folha salarial, né? No sentido de... Não é diminuir a folha salarial, me expressei mal. É enxugar, por exemplo, eu vou dar alguns jogadores aqui. O Wendel, os 2 laterais, tá? Eu vou botar o Vitor Cuesta, eu vou botar o Abel Fernandes, o Leandro Fernandes, o Danilo Fernandes, o Lomba, o seu D'Alessandro, que há muito tempo, grande ídolo, mas que há muito tempo não resolve. Vou pegar mais pesado, a gente tem que pensar para frente. O próprio Guerreiro. A gente tem aí entre 11 e 10 jogadores, quase 3 milhões e meio a 4 milhões da folha salarial do Inter. Uhum. É quase 45%, né? Não se torna então, o que acontece? Tem que gastar, bem. Desses 3 milhões, 4 milhões e meio, tem que trazer de 4 a 5 jogadores de alta performance e bom salário, mas que resolvam. E aí, que nem o Barcelos disse, ele prometeu na campanha dele que nós teremos, no mínimo, 40% do grupo composto da base. E aí é que está a grande receita para o Inter dar a virada. Se o Inter realmente, a gestão, Alessandro Barcelos, cumprir de ter 40% dos jogadores na sua composição da base, a gente vai ter bons resultados, isso eu não tenho dúvida. Claro, partindo de um princípio de ter uma política de futebol estabelecida, que é um executivo de acordo com a política de futebol estabelecida pela direção, e um treinador com as características desse plano de gestão de futebol. Aí sim, trazer as peças adequadas para que a gente faça, sim, um time competitivo. Por exemplo, o Cudê tinha uma filosofia de futebol competitiva, mas o grupo do Inter, na sua essência, é um grupo velho. Um grupo que não tinha a competitividade que o Cudê queria. É que o Cudê conseguiu tirar desse grupo uma competitividade. Então é nessa linha que nós temos que torcer para que as coisas deem certo. Por quê? Porque a governança do Barcelos não será fácil e disso o torcedor não se deu conta. Ele votou na grande maioria na composição do Conselho Deliberativo a turma do Aquino, do Sigma e companhia, que é o MIG-2, e a turma do Medeiros, do Fernando Carvalho e companhia, que é o MIG-1. Então o Barcelos ainda terá minoria no Conselho Deliberativo. Então ele pode ter dificuldades de governança, porque essa turma vai querer sabotar ele de todas as formas, e tomara que o Barcelos consiga ter excelente resultado dentro de campo, para que essa turma, logo ali na frente, tenha que sair do clube. Essa turma vem fazendo um mal para o clube, e a gente tem que torcer para que o Alessandro Barcelos tenha sucesso no futebol do Internacional, para que a gente volte a ter felicidade e volte a vibrar com o nosso clube. É interessante que a gente percebe, né, o nome que está na pauta agora é o do Miguel Ángel, né? E é exatamente esse o trabalho dele. Ele transformou a base do Independiente Del Valle, fez o time ser campeão da Sul-Americana, né? Um time que até pouco tempo atrás era desconhecido, né? Claro que tinha figurado na Libertadores em 2016, né? Eliminou o Boca na Bombonera, mas era um time que nunca tinha conquistado nada, né? E é muito interessante porque o trabalho dele é voltado a isso que o Barcelos prometeu no plano dele, né? Trabalho intenso na base. E aí eu ouvi hoje o Dubin, que é o vice-presidente de futebol, falando que nas conversas... Não, é o primeiro vice-presidente eleito, não é de futebol, né? É isso, primeiro vice-presidente eleito, isso, exato.
Obrigado. Ele falou que, em conversas com o Ramírez, ele tinha falado: o nosso plano é de colocar 40% do time das categorias de base, né? E aí o Ramírez disse: nos meus times aqui no Del Valle, o limite é 70, entendeu? É de 7 jogadores, 8 jogadores advindos da base. E isso vai se tornar necessário dada a crise financeira, né? Mas, Mas aí Thales, a precisa a gente. base ter qualidade também. Não adianta nada a gente colocar base por base, né? Tem que ter Não. entrosamento Não. com os guri, Nós né? temos que ter muito cuidado com essa questão da Exato. base, porque o Inter é um time que não permite mais perder tempo. O torcedor quer resultado. Eu acredito que essa gestão que está entrando, ela também quer resultado. Acredito pelo discurso, pela briga política que foi concebida em todo esse período eleitoral. O que a gente tem que cuidar? Eu acho que o Ramírez é na linha do Cudê. Eu acho que o Cudê deu certo, foram 10 meses de resultados que, enquanto estava o Cudê, mesmo com uma oscilação, foi o melhor treinador que a gente teve aí em conjunto, e até melhor que o Odair na proposta de futebol. Então, acho que o Ramírez é o mais próximo disso, só que a gente tem que cuidar que não é a base por base. O Inter tem que enxugar a folha desses jogadores refugos que estão aí. Eu acho que o Inter tem uma espinha dorsal boa, sim. Os refugos eu já te cantei aí 10. Tem Sim. alguns jogadores que tu não pode ter a conotação Tem de economia de alguns perdedores. milhões já, né? Tem alguns jogadores que não foram vencedores, mas um clube, para se constituir vencedor, ele tem que ter a base. E o Inter tem alguns jogadores desde 2017 que, com uma compilação de jogadores com qualidade, podem dar fruto. Podem sim. Então nós temos que cuidar bem. Nós temos que cuidar bem. Então eu acho que é essa divisão que tem que ser feita. O grande problema do Inter hoje não é dinheiro. O grande problema do Inter hoje é o dinheiro mal aplicado. Exato. Então é isso que a gente tem que enxergar. O Inter é a quarta maior folha do país aí sobre o estudo do Sport TV, com empresas que fazem toda uma capitania dos números de folha, enfim, eles têm os números oficiais. Então o Inter só estava perdendo ali para o Flamengo, para o Palmeiras e para o São Paulo e para o Corinthians, se eu não me engano. Um dos dois, o Inter era a quarta maior folha. Eu não recordo aqui, mas está entre as 5 maiores. Então o problema não é esse, o problema é um dinheiro mal gasto, né? Até hoje o Inter não tem um jogador de velocidade pelos lados. O Inter empilhou jogadores de características, exemplo, centroavantes, enfim. O Inter tem um grupo desequilibrado, até hoje o Inter não tem um meia de ligação. O meia de ligação do Inter é o ídolo dos últimos 10 anos, que tem quase 40 anos, que quase ganha R$500 mil de salário e não decide mais. Então, essas coisas que tem que mudar. Então, não é à toa que o cara deu o recado lá 20 dias antes da sua aposentadoria. Ele já sabia que quem fosse assumir ali já não ia mais tolerar isso. Porque isso não é inovação. Nós temos que agradecer a grande representação dos ídolos, o seu ciclo, mas às vezes o ciclo acaba e acabou para alguns. Então, a gente tem que respeitar o simbolismo do Abel, que é um treinador campeão do mundo, da nossa primeira Libertadores, mas é um pensamento mágico hoje de futebol. Então a gente tem que torcer para que o Inter retome em primeiro lugar um caminho de trabalho, um caminho de planejamento, para que a gente volte a ser um clube, em primeiro lugar, organizado, em segundo lugar, com planejamento e convicção de trabalho. E aí, em terceiro lugar, vai vir a consequência desses dois pilares, que é o nosso principal produto, o nosso time. O nosso time hoje é reflexo, sim, dessas gestões. Gestões incompetentes, inconsequentes, que nos criaram déficits, que nos fizeram de um time de contradadorismo, essa é a realidade, nós passamos a ser um clube comprador e gastador. Então vamos torcer, Thales, que o Barcelos tenha sucesso e que realmente ele implemente aquilo que ele disse nessa eleição. Que se ele implementar isso, não tenho dúvidas, capacidades estruturais e financeiras o Inter tem. O Inter precisa se realocar, né? Se realocar como clube, como planejamento, como instituição. Eu acho que esse é o maior problema do clube hoje. E a gente vai estar aqui, né, Felipe? Já temos até a gente já conversou, né? E
A gente vai estar aqui analisando o trabalho do Conselho Deliberativo, cobrando o presidente, porque a gente não passa a mão em ninguém, né? A gente quer ver o Inter bem. A gente apoia quando tem que apoiar, a gente cobra quando tem que cobrar, porque quem ama faz isso, né? Ninguém deixa livre, né? A gente tem que ter um conselho deliberativo que infelizmente eu acredito que não vai ser, que não dê regalias, entre aspas, ao presidente eleito, né? Mas a gente vê, por exemplo, a chapa 5 conseguiu unir os dois lados, conseguiu eleger conselho, conseguiu eleger o seu presidente. Aí a chapa 3 do Aquino também conseguiu. A chapa 4 já era óbvio que ia ser a mais votada, né? E o MIG, né? Conseguiu entrar graças ao Sonde. Não, graças ao pensamento mágico. O torcedor, da mesma forma que o Inter conduziu o seu futebol nos últimos anos, com um pensamento mágico de repatriar esses jogadores que já não davam certo, era a terceira passagem pelo clube, acabou queimando alguns ídolos, mais uma vez trazer o Abel nesse momento. Então, se o trabalho do Cudê estava dando certo, que mantivesse uma comissão permanente, que mantivesse o grupo unido. Então, tu vê o desequilíbrio que é a formatação de futebol do clube, que é o quê? É a hierarquia, de cima para baixo, né? Nós tivemos um presidente catastrófico nos últimos 4 anos, um presidente perdedor, que não ganhou nem a Série B e conseguiu, em 2019, ter o maior orçamento da história do Esporte Clube Internacional, um clube centenário, mais do que centenário, e um perdedor em Grenal, não ganhou nem um gauchão, conseguiu ser vice do América Mineiro. Então, o que resta para nós é torcer que o Alessandro Barcelos faça valer o seu discurso, o seu planejamento, que eu acho que o discurso e o planejamento do Alessandro Barcelos foi o que conquistou esses votos de todos os associados, inclusive um deles o meu. Então, eu vou torcer porque, em primeiro lugar, o Inter. Sim. Em segundo lugar, essas pessoas, esses grupos políticos. O Inter tem que tomar cuidado. A maior votação para o Conselho Deliberativo do clube foi para um partido político dentro do clube. E todo mundo sabe qual é. Isso é muito perigoso para o nosso clube. Então o torcedor tem que se atentar, mas não se atenta. Então cabe a nós aqui fazer o nosso papel, torcer para que o Inter vá bem dentro de campo, para que nos traga alegria. E assim, nos trazendo alegria, a gente deixa um pouco de lado algumas questões. Mas, né, quando não traz alegria e ainda tem uma administração precária, mal conduzida, como foi a dos últimos 9 anos dessa turma do MIG, é preocupante. O torcedor não acorda e continua alimentando o pensamento mágico. Então, a única esperança nossa é que realmente o Barcelos consiga aplicar aquilo que ele vem dizendo e que ele propôs como campanha. Eu quero deixar aqui um abraço, Luciano. Ó. Vergonha atual confraria ter feito quase 6 mil votos para o Conselho. É isso que a gente estava falando. Olha, Carlos, eu não sei, não vamos perder tempo. A gente teve aí 3 vezes a nossa chapa quase cassada, né? A última vez foi agora, no domingo. No domingo, alguns colorados, né? Mau caráter, tentando sabotar a nossa chapa, dizendo que a gente descumpriu o regulamento por uma propaganda numa mídia social que o regulamento permitia, numa mídia social conhecida, que eu não vou divulgar o nome. Então, assim, esse é o perigo. Esse é o perigo. O clube do povo que se diz democrático, vou falar isso mais uma vez, porque nós já estamos perto aí do encerramento, teve 7.948 associados, entre eles eu e tu, sem a devida representação. 7.048 associados sem a devida representação. Sendo que o quadro social do Inter representa quase 30% do orçamento do clube, que são quase 7.500 milhões de reais por mês. Então, isso não é democracia. Isso, o grupo que se diz do povo tem que acabar, para que realmente o clube seja do povo. Porque essa democracia do Inter é mentirosa. Quase 8 mil associados sem a sua representação é uma mentira de democracia. Então, mais uma vez, serve de alerta.
uma eleição que o sócio, mais uma vez, tirando o Barcelos para presidente, votou errado no seu conselho deliberativo. Votou efeito manada. O sócio não entende o que é um legislativo. O legislativo é perigoso. Eles não entendem que votaram no Barcelos e que o Barcelos da Coquinho não vai conseguir governar porque o sócio votou errado para o conselho deliberativo. E isso é ruim para o clube. Isso foi o que o clube viveu nos anos 90, que era só sabotagem em cima de sabotagem nas gestões que tentavam fazer o seu devido modo de administração. Então, esse é o perigo que fica aí, Thales, para a gente refletir, para a gente avaliar daqui para frente. Mas vamos pensar no lado bom. O lado bom é que o Alessandro Barcelos pode sim e tem tudo nas mãos para fazer uma boa gestão e começar a limpar esse grupo de jogadores, começar a limpar um pouco tudo aquilo de ruim que vem sendo feito no clube nos últimos anos. Que ele realmente cumpra o discurso que ele vendeu para nós associados. Sim. Porque ele tem que cumprir, porque até ontem ele era o vice de futebol dessa gestão, e disso nós não vamos esquecer, e disso nós vamos cobrar o Barcelos, e que ele realmente faça diferente, e que a gente realmente só torça para que ele conduza bem administrativamente o clube e volte a fazer um futebol forte, porque dinheiro e orçamento nós temos. Nós não temos competência ultimamente para conduzir o clube num caminho propositivo e no caminho das vitórias. Perfeito. Estamos chegando ao fim aqui, queria só fazer um panorama, né, do que aconteceu, da perspectiva para o futuro, né, com alguém que entende de Inter, como o Felipe, né, e quero mandar um abraço aqui para o André, que acompanhou a gente, esteve aqui em live, né, grande cara, e o William, um abraço, Juliano, Kelly Tirelli, um abraço, Eduardo, meu amigo, um abraço, Luciano, um abraço, e Giovanni, que agradeceu os votos na chapa 10, né? Não conseguiram ultrapassar a cláusula de barreira, mas fica aqui um legado, né? Uma campanha bonita. Até conversei com o Felipe com o melhor plano possível, né? Uma pena que muita gente não valorizou, mas é valorizável esses mais de 1.700 votos, né? Felipe, considerações finais aí. Não, é isso aí, Thales. Obrigado aí pela oportunidade, pelo apoio. Querendo ou não, de alguma forma a gente tem a nossa representação dentro do quadro social do clube, mas infelizmente ainda pela questão estatutária, o clube ainda não é um clube 100% democrático. E a gente espera que isso mude, que as pessoas tomem consciência disso, porque senão nós não vamos para um caminho positivo do futuro próximo. Nós vamos só fazer um remendo. E não adianta a gente viver de remendo. Eu acho que o Barcelos pode sim trazer um resultado melhor, mas nós temos que estar de olho no futuro próximo ali. E essa composição do conselho, ela não nos traz um futuro próximo muito, muito positivo. Então a gente tem que torcer para a gestão dar certo, porque a composição do conselho, ela é uma composição perigosa das velhas raposas do Inter que continuam ali. Eu não quero crer como um colorado, pensando no futuro, que tem um filho de 9 anos, e que o pensamento mágico se deixou levar, com todo respeito ao Delcir Sonda, que deve ser um grande colorado, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu não tenho dúvidas do coloradismo dele, só que o associado que votou nele, pensando que ele vai ser um candidato à presidência, um senhor com quase 80 anos de idade, vai governar o nosso clube nos próximos 6, 7 anos? Impossível. Impossível isso. Então é isso que a gente tem que enxergar. É isso que a gente tem que avaliar. Não é desvalorizar as pessoas e desrespeitá-las. Não, não é isso. A gente tem que ver o fundamento disso. E mais uma vez, é o perigo que a gente corre. O torcedor acreditou no pensamento mágico. De pensamento mágico nós já estamos cansados. E a gente espera que o Barcelos faça diferente. E continuamos aí apoiando a página e torcendo por dias melhores para o nosso Colorado, Thales. Mais uma vez te agradecer aí o espaço, porque a tua página tem uma boa dimensão, uma grande audiência, e legal a gente estar junto aqui. Vamos ver se o ano que vem a gente esteja na Libertadores, o mínimo que a gente espera,
e que a gente continue brigando aí na Copa do Brasil, no Brasileiro, por dias melhores. Valeu mais uma vez, Thales. Dias melhores para sempre, né? Aqui a gente continua vigilante, né? Porque o Inter não dorme. Um abraço a todos, fiquem bem e vamos todos ficar ao lado do Inter nesse momento difícil, turbulento, mas que com certeza o sol vai nascer e os ventos vão soprar a favor novamente. Tá? Um abraço a todos, fiquem bem. O Inter é maior do que tudo.